Oi, pessoal, saudações a todos vocês. Esse vídeo aqui é para falar sobre a mudança que eu percebi na minha linha do Sol e que eu consegui encontrar a explicação do que significa essa mudança na linha e o que é realmente, ok? Que eu tô assim, chocada, né? Bom, agora nem tanto mais, mas logo quando eu descobri, eu fiquei chocada totalmente, ok? Bem, eu fiz então uma postagem no website, na parte do blog do website, astro.quiromanciavedica.com.br, e eu vou então ler aqui o blog com vocês aqui para manter os meus pensamentos aqui organizados, né? Senão eu fico assim meio atrapalhada, né? E depois vocês podem vir aqui e ler por vocês mesmos, e eu vou talvez fazer um vídeo também em inglês para o pessoal meu aqui, né, nos Estados Unidos, que gosta de quiromancia e que alguns assistem os meus vídeos, ok? E também, sei lá quem que assiste por aí, né, que não fala, talvez os indianos assistam, né, e eles não falam português, mas tem aí o tradutor automático no YouTube. Se bem que para ler aqui, né, em detalhes, a pessoa tem que acessar o website, mas se vocês usarem aquele navegador Edge, tem lá uma ferramenta na barra do endereço do website, onde vocês podem traduzir para a linguagem que vocês quiserem, ok? Bem, então vamos ver aqui, eu vou ler para vocês como que organizei aqui essa explicação. Bom, a mudança na linha do Sol explicada. E, pessoal, é um símbolo de serpente, ok? Um símbolo de cobra. E eu coloquei a foto aqui, olha, a foto da linha não marcada, olha aqui, é evidente, né, não resta a menor dúvida, ok? Porque nessa foto eu tiro com meu telefone celular, com uma luz intensa em cima, então dá para ver bastante as linhas, né? Mas eu tenho a foto aqui, e ao lado eu tenho ela marcada e do outro lado não marcada, ok? Para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, a explicação, eu estava lendo os meus estudos, né, os materiais que eu tenho de quiromancia védica, e eu cheguei à conclusão que eu fiquei procurando pela explicação disso, e eu cheguei à conclusão que é um símbolo de cobra, não resta a menor dúvida. Então vamos ler aqui. E eu já acrescentei isso no livro, ok? Bom, na versão que está sendo editada, mas eu acrescentei aqui no curso online, que quem tiver acesso, né, pode entrar e acessar, e depois eu vou falar sobre isso um pouco. Mas vamos ir no texto aqui primeiro, né? O símbolo de uma cobra pode denotar inimigos e obstáculos secretos ou não visíveis e tem uma forte associação com Rahu. E isso está provado no meu mapa astral, ok? A ativação do obstáculo ocorrerá na idade em que a serpente emergiu da linha da vida, da linha da cabeça ou da linha do coração. E no caso aqui, né, emergiu da linha do coração, certo? E esses links aqui, que quem quiser entrar aqui e acessar, eles levam diretamente a essas aulas aqui no curso sobre a linha da vida, a linha da cabeça e a linha do coração, ok? Que esse material está completo, embora está passando por uma revisão, mas está completo, ok? E a revisão não é para acrescentar informação nova por enquanto, ok? A revisão é para aperfeiçoar o português, ok? Bom, eu vou ter uma revisão que vai incluir um glossário, ok? Eu não sei se eu vou conseguir incluir o glossário nessa segunda edição que eu vou publicar, assim que ficar pronta, mas se eu não conseguir incluir, se não der tempo de eu incluir, então eu vou fazer separado o glossário, ok? E aí vai então entrar na terceira edição que vai acrescentar então o glossário. Bom, em alguns casos pode durar décadas. Bom, vamos ler aqui. O obstáculo negativo persistirá enquanto a pessoa não tiver consciência da influência negativa que afeta a sua vida. Em alguns casos pode durar décadas, em outros apenas uma semana.
As serpentes estão associadas a Shiva. Porque, olha, pessoal, a conclusão que eu cheguei é que é quase impossível não estudar um pouco de hinduísmo para você poder compreender os porquês desses símbolos, ok? Porque estão todos conectados com o seu horóscopo védico, ok? Os símbolos, a conclusão que eu cheguei, que a gente encontra na nossa mão, na quiromancia védica, pelo menos, estão todos associados com o seu horóscopo védico. Porque os símbolos que eu encontrei na minha mão, eu pude confirmar eles no meu horóscopo védico, ok? Então, essa é a conclusão que eu cheguei. Então, um símbolo não aparece aleatoriamente, ok? É mesmo como as promessas que a gente tem no nosso horóscopo védico têm que ser confirmadas pela lua, pela posição da lua e pela posição do ascendente. Somente pela posição do ascendente não é uma promessa 100% de acontecer, ok? Para ser uma promessa 100% de ocorrer na sua vida, as yogas e outras expectativas, né, de acontecimentos, nós só podemos ter certeza que vão acontecer de fato se nós pudermos vê-las tanto pelo signo ascendente quanto pelo signo lunar. Okay? As serpentes estão associadas a Shiva, que é coberto de cobras, e a Vishnu, que repousa sobre a serpente de 7 cabeças, que se chama Shesha. Ok? E esse link leva você ao Wikipedia, onde vocês podem ler sobre Shesha, e o texto, eu creio que muitos desses textos têm tradução também em português, ok? Mas se não tiver, vocês abrem esse link no navegador Edge, e o navegador tem uma ferramenta lá na barra do endereço do website, que vocês podem traduzir para a língua que vocês preferem, ok? E são metáforas de um ser plenamente iluminado e ou desperto à vida espiritual. Este símbolo, chamado de Sarpa Rekha, Rekha em hindi ou sânscrito significa linha, e Sarpa significa serpente, então é um símbolo de serpente, ok? Este símbolo, chamado de Sarpa Rekha no hinduísmo, na linguagem deles, ou seja, linha de serpente, nas tradições indianas, está também associado à sorte, transformação para mudanças positivas e vitórias sobre batalhas. Tudo isso eu tenho confirmado no meu horóscopo, ok? Geralmente aparece como uma linha sinuosa ou curva que lembra o corpo de uma cobra, como os exemplos ilustrados. Então, esse aqui de cima é um exemplo e esse aqui é outro, que é justamente o que eu tenho, esse primeiro aqui, né? Foi justamente o que apareceu aqui, quase que igual, não é isso? Esse outro aqui já é um pouquinho mais elaborado, mas foi um outro que eu vi nos estudos que eu faço, ok? Geralmente aparece como uma linha sinuosa ou curva que lembra o corpo de uma cobra, como os exemplos ilustrados, frequentemente em forma de S ou espiral. Seus significados tradicionais na quiromancia védica são transformação e mudança. É por isso que eu gosto da quiromancia védica, pessoal, porque eles explicam o porquê dos porquês. Ok? E não é algo assim aleatório, não acontece por acaso. Você pode ver a confirmação disso no seu horóscopo, porque é um horóscopo kármico. A astrologia védica é uma astrologia kármica e mostra não somente a sua vida presente, mas a sua vida passada e a sua vida futura. Ok? Que está sujeito a mudanças, ok? O futuro não está escrito em pedras. Nós temos, há futuros que estão, né? Mas nós temos também o livre-arbítrio e nós temos o poder de melhorar esse futuro ou piorar, ok? Bom, voltando aqui, transformação e mudança positiva, representando crescimento, evolução e vitória diante dos desafios da vida. Também significa despertar espiritual, simbolizando transformação interior, iluminação e uma conexão mais profunda com o inconsciente ou o eu superior.
também significa uma natureza dupla, refletindo tanto sabedoria quanto perigo, adaptabilidade e cautela, muito semelhante ao simbolismo mitológico da serpente. Porque a serpente, elas têm uma língua dupla, por quê? Porque elas podem tanto matar como curar, ok? Elas têm essa duplicidade como o signo de Mercúrio. E as cobras estão totalmente conectadas ao signo de Mercúrio, ao planeta Mercúrio, que são os signos Gêmeos e Virgem, né? Mas, mais especificamente, nas nakshatras, ok? Porque as nakshatras pertencem à Lua. E a Lua veio primeiro do que o Sol veio depois. Ok? As nakshatras existiam antes das constelações dos signos do zodíaco, ok? Então, é por isso que na astrologia védica a Lua é o planeta mais importante, ok? Bem, então aqui eu coloquei alguns significados e os outros significados estão no livro ou no curso que está publicado aqui nesse website, ok? No que eu coloquei aqui especificamente se referindo a mim, ao meu símbolo que eu estou vendo, né? E que eu posso confirmar, né? No Monte do Sol, especificamente, significa evolução, expansão criativa e renascimento artístico, ok? Isso é coisa que está previsto também no meu horóscopo, ok? Na linha do coração, ou seja, saindo, porque elas são ramos que... Ela é um ramo que sai das linhas principais e forma esse shape, formato, né? E toma essa forma de serpente, ok? E é indisputável e é uma linha forte e grande que a gente pode ver, né? Bom, na linha do coração indica alguém do sexo oposto, geralmente um ex-amante, pode causar conflitos. Num lado positivo, um novo amante pode trazer sorte, ganhos e ou desejos satisfeitos. Isso está mais ou menos consistente com a minha última análise que eu fiz, que eu não tinha me dado conta que era uma serpente, né? Eu vi uma conexão saindo da linha do coração, se unificando com essa linha do Sol, que eu pensei que estivesse separada, né? Que antes estava, né? Mas mudou. Ela se unificou com essa conexão da linha do coração, que antes era menor e mais fraca. Mas ela cresceu, fortaleceu e se unificou com a linha do Sol, formando então esse símbolo de uma cobra, porque a parte da linha antes, né, prévia do Sol, onde a cobra não faz contato, ela está mais fraca e ela antes era mais forte. Então não há dúvida que isso está conectado com alguma conexão afetiva, certo? De apoio afetivo, não resta a menor dúvida disso, né? E os livros que eu li de quiromancia védica estão confirmando isso, foram deles que eu tirei essa informação, ok? Bem, não é mera coincidência que eu tenho também um tambor e um tridente na minha mão ativa, ok? Eu acho que eu coloquei esses links aí, acho que eu já fiz vídeo mostrando, né? Mas eu coloquei esses links aqui, o tambor e o tridente, que vocês podem clicar e ir lá olhar. Quer ver? Vamos lá olhar. Olha aí, vocês podem vir aqui e ver, olha aí o símbolo do tambor na minha mão, tá vendo? Ó? Nítido, indubitavelmente, não é? Então vamos voltar lá. Vamos agora olhar aqui o tridente. Olha aí, aqui é um vídeo, né, que vocês podem assistir, onde eu mostro nitidamente no vídeo essa formação desse símbolo que está no final da minha linha de Saturno, que a minha linha de Saturno vai do pulso, da linha da pulseira até em cima. Bom, ela sofre uma ligeira interrupção e ela que é onde ela tem uma conexão do sexo oposto, que foi justamente, eu atribuo essa conexão que mudou
o meu destino profissional, pelo menos, né? No mínimo, ok? Quando eu conheci o astrólogo indiano que começou a me dar aula de astrologia védica através do Skype. Então, eu atribuo essa mudança na minha linha, porque a minha linha de Saturno, ela vai do pulso, como eu disse, até o monte de Saturno, mas ela sofre uma influência que vem do monte da Lua, que significa influências do sexo oposto, ok? Então, essa influência se conecta com a minha linha de Saturno, que então vai subindo, e depois, no final, ela se curva para o monte de Júpiter. Que isso significa um desvio para a espiritualidade, ok? E tudo isso também está explicado não, é mostrado no meu horóscopo. Explicado também, né? E que significa moksha, pessoal. É essa a conclusão que eu cheguei, ok? E é o que dizem, né? Os astrólogos indianos mesmo já falaram isso para mim, que eu tenho várias yogas e duas delas são yoga de sannyasi yoga, que eu devo ter essa informação aqui no website, mas se eu não tiver eu vou acrescentar informação sobre yoga sannyasi, que é yoga de liberação, de moksha, ok? Bom, então continuando aqui, não é mera coincidência que eu tenho um tambor e um tridente também na minha mão ativa, como eu acabei de mostrar, né? Não é isso, nada é uma coincidência, né? Tá tudo confirmado no meu horóscopo e talvez eu faça um vídeo, né, complementar a esse aqui, mostrando essas confirmações no meu horóscopo, ok? Por causa das yogas. Bom, vocês podem ir lá botar, vocês sabem os meus dados de nascimento, vão lá no Jagannatha Hora, coloque, vocês mesmos vão ver lá nas yogas que eu tenho, que o Jagannatha Hora é limitado, eles não mostram todas as yogas, mas eu tenho software que mostra mais de 60 yogas, ok? No meu horóscopo, ok? Todos esses símbolos, cobra, tambor, tridente, estão associados a Shiva, e Shiva é Saturno. Saturno é o meu planeta favorito, ok? E Saturno é o planeta que me dá mais apoio na minha vida, ok? E pessoas saturnianas também. São as pessoas que mais me apoiaram na minha vida, são pessoas com energias saturnianas. Desde criança, que eu tenho apoio de Saturno, visto em pessoas, né? E confirmado, indicado, né? Previsto, né? Pelo meu horóscopo. Tampouco é mera coincidência que eu tenho Rahu, que é a cabeça da serpente, que Rahu, antes de ter a cabeça cortada, era um asura chamado Suarbano, acho que é assim que pronuncia, ok? E eu coloquei esse link aqui, lá que vocês vão poder clicar e olhar lá no Wikipedia, a explicação desse Suarbano, ok? Que foi quando houve a luta no oceano, né, pelo Amrita. Então, há uma história por trás disso tudo, né, que a gente aprende tudo isso no hinduísmo, essas histórias que explicam os porquês dos porquês, e explica a nossa ancestralidade, não, mostra a nossa ancestralidade, aonde a gente pode encontrar a explicação do nosso karma, tanto bom quanto ruim, porque karma pode ser tanto bom quanto ruim, não é? Ok, então continuando aqui. Tampouco é mera coincidência que eu tenho Rahu, a cabeça da serpente Suarbano, na terceira casa. Justamente na Nakshatra Ashlesha, ok? Que a Nakshatra Ashlesha é a Nakshatra 100% de energia de serpente, ok?
o meu Rahu está justamente nessa nakshatra. Naga, que é regida pelos Nagas, ok? E essa ancestralidade que eu tenho, ok? Com os Nagas, ok, pessoal? Essa é a afirmação, a confirmação que eu tenho e já está sem dúvida para mim. Então, olha aqui, aí eu coloquei essas gravuras aqui, essas ilustrações de Shiva, Shiva com a lua, ok? Que Shiva foi quem ajudou a lua quando ela sofreu, quando ela foi amaldiçoada por Júpiter, né? Que chama Brihaspati no hinduísmo, ok? E Júpiter amaldiçoou a Lua, porque a Lua passava mais tempo com Rohini do que com as outras nakshatras. E as 27 nakshatras são filhas, são constelações lunares, filhas de Júpiter, Brihaspati, ok? E a história é que a Lua se apaixonou por Rohini e queria se casar com Rohini. Mas Júpiter tinha um crush em Rohini, que é a própria filha dele. É por isso que Júpiter, que é chamado de Brahma, na trindade do hinduísmo, não é muito venerado. E só existem 3 templos na Índia dedicados a Júpiter, ok? Porque ele tinha essas manchas, né? No caráter, na reputação dele, ok? E como Júpiter, então, tinha esse crush pela própria filha Rohini, era um crush secreto, né? Ele, então, obrigou a Lua, ele, então, impôs a condição na Lua que, bom, a Lua, nessa história, fazia um papel masculino, ok? Porque conforme as encarnações, a gente muda de gênero, a gente pode encarnar como homem nessa encarnação e na outra próxima como mulher e vice-versa, nas passadas como mulher ou homem, ok? Ou neutro, né? Que existem também o neutro, que é o caso de Mercúrio, não é? E então Júpiter impôs essa condição à Lua, que se ele quisesse se casar com Rohini, ele teria que se casar com todas as outras nakshatras, com as outras irmãs, com as outras 26 irmãs, ok? E Rohini, então, como ele estava apaixonado, a Lua, então, como estava apaixonado por Rohini, aceitou a imposição e se casou com todas as nakshatras. Mas devido à paixão dele com Rohini, que Rohini, na astrologia védica, é a nakshatra favorita da Lua. Está tanto que, astronomicamente, a gente pode ver que a Lua fica mais tempo na constelação de Rohini. Ok? Isso acontece na realidade, pessoal. Ok? Bom, então, isso causou... bom, aí as outras irmãs ficaram enciumadas da Lua passar mais tempo com Rohini, e Giesta, que é justamente a nakshatra que é oposta a Touro, que fica em Escorpião, a Giesta, então, fez queixa para o pai. E aí as outras irmãs se juntaram e todas, então, fizeram queixa juntos com Giesta, mas foi Giesta que iniciou a queixa contra a Lua, ao pai delas, que a Lua passava mais tempo com Rohini. Então, isso causou Brihaspati, Júpiter, amaldiçoar a Lua, e ele então amaldiçoou, dizendo que a Lua iria perder o brilho, ok? Então, a Lua ficou minguante, deixou de ser Lua cheia. Então, a Lua orou, pediu para Shiva ajudar, intervir. E Shiva, então, ajudou, interviu, ok? E Shiva eliminou essa maldição e restaurou o brilho da Lua, como era antes. E isso causou uma guerra enorme. E aí, para apaziguar a guerra,
Vishnu interviu e ele então fez a lua ficar minguante somente metade do tempo, e a outra metade ela é cheia, ela é crescente, lua crescente. Então é por isso que existem as etapas de lua crescente e lua minguante, que é quando ela perde a força, e quanto mais ela vai minguando, mais força ela vai perdendo, né? E aí depois ela recupera essa força quando ela entra no período de lua crescente. Então é por isso que as ilustrações de Shiva têm essa lua crescente nele. E o tridente, né, que é um outro assunto separado, né? Tem também, ele segura um tridente, que é símbolo de vitória, ok? E ele tem justamente uma serpente ao redor do pescoço dele. E essa é uma história relacionada a briga pelo Amerita, que eu tenho também essa postagem aqui no website, que está intitulada Quem são Rahu e Ketu realmente? Vocês podem buscar aqui e olhar. Eu vou botar o link de todas essas postagens na descrição desse vídeo aqui, para vocês irem ler lá a história, ok? Bom, já nessa outra ilustração aqui, nós vemos Shiva segurando um tambor, porque o tambor também tem conotação de vitória, porque é o som do tambor que ativa a energia daquilo que você deseja, né? Tanto que em xamanismo a gente aprende, né? Tanto que em puja a gente usa um sino, né? Em xamanismo a gente usa algum instrumento de gerar som, e geralmente tambor é o melhor deles, ou então um chocalho que faz som de cobra, sabe aquele som da cobra? Chocalho de cobra, você tem um instrumento quando você pratica cura xamânica, que eu aprendi xamanismo do guru de xamanismo que eu tenho, que é separado do meu guru de astrologia védica, ok? Então, aqui, nessa gravura, Shiva já aparece com o tambor, que também é símbolo de vitória, dentre outros, né? E Shiva vence as batalhas todas, né? Que ele é o destruidor, né? Ele é o invencível destruidor, né? E aqui está conectado também a Vishnu, e ele repousa sobre uma serpente de 7 cabeças, que é chamada Shesha, ok? Que é uma serpente protetora, ok? De várias coisas, que também esse é um outro assunto separado, né? Então, pessoal, eu fiquei assim muito pasma demais quando eu li sobre tudo isso, quando eu cheguei a essa conclusão, e mais ainda por eu ver a confirmação de muito disso no meu horóscopo, ok? Então vocês podem vir aqui, olhar, ler essa postagem por vocês mesmos, e outras também, né? Eu acrescentei os outros significados de cobra nas outras partes da mão, e eu acrescentei esse estudo no curso, ok? E no manual eu acrescentei na segunda versão, não nessa primeira, ele estará incluído nessa segunda quando for publicado, ok? Mas no curso já está incluído no curso online, ok? E aqui nessa postagem, quando vocês verem aqui, tem outros posts similares aqui, outras postagens similares, que vocês podem vir aqui e ler, ok? E também, se desejarem fazer algum comentário, alguma pergunta, vocês fiquem à vontade aqui para fazer, ok? Bom, a outra coisa que... Ah, tá, deixa eu mostrar aqui um pouquinho do curso. Então, eu coloquei essa informação na seção de sinais e símbolos comuns. Para quem tem acesso ao curso, basta clicar aqui que você vai poder ver, porque não contém isso na primeira versão do manual, mas vai conter na segunda, ok? E aqui, se vocês quiserem comprar o curso, inclui
como é a palavra? Associação. Uma associação aqui no website que inclui o curso, os 2 cursos de quiromancia e de astrologia védica e os 2 manuais para os associados que desejarem se associarem aqui. Se você não quiser se associar, quiser comprar o livro separado, então aí vocês podem ir na loja onde tem os manuais aqui que vocês podem comprar separadamente, e cada manual dá acesso ao curso respectivo a ele, né? O manual de quiromancia dá acesso ao curso de quiromancia védica e o manual de astrologia védica dá acesso ao curso de astrologia védica. Eu não intenciono acrescentar nada nesse curso de astrologia védica, a menos que eu mude de ideia no futuro. Talvez eu acrescente uma parte mais avançada, porque essa é a astrologia básica, né? E eu estou fazendo agora um estudo mais minucioso das nakshatras, e talvez no futuro eu acrescente isso, não sei ainda, não vou prometer, e também não estou planejando isso, porque eu estou aposentada agora e eu não estou assim exatamente procurando me dar um monte de trabalho para eu fazer, não, tá? Que eu prefiro fazer vídeo, né? E fazer os meus estudos. Eu prefiro fazer os meus estudos do que compartilhar tanto desses estudos hoje em dia, ok? O que eu tinha que compartilhar já ficou compartilhado, né? Bem, talvez em vídeos que eu faça eu possa compartilhar um pouco desses meus novos estudos, desses conhecimentos, mas eu não intenciono ficar criando enciclopédias, a menos que as coisas mudem sobre isso, né? Não sei, mas essa não é a minha intenção no momento. Bom, pessoal, isso é o que eu queria compartilhar aqui com vocês, essa informação da explicação dessa mudança que houve na minha linha do Sol, que é esse símbolo de cobra, que está claro e evidente, né? Foi essa a conclusão que eu cheguei. E também para lembrar vocês que eu faço vídeos ao vivo no terceiro sábado do mês, e vai haver agora um outro no dia 20, não é isso? Dia 20... daqui a 2 semanas, daqui a 2 sábados, né? Eu vou fazer uma outra live, um outro vídeo ao vivo, onde é exclusivo para responder perguntas de vocês, ok? E nesse vídeo ao vivo, eu coloco um link aonde pessoas que desejam me fazer perguntas sobre a mão deles, né? A sua própria, né? Não de outros. Eu respondo perguntas diretamente a você. Por exemplo, se você... eu quero saber sobre o meu filho. Eu prefiro não fazer isso, ok? Porque a pessoa não está presente, né? Eu prefiro responder diretamente para a pessoa que tem o interesse de saber sobre ela mesma, né? Para o autoconhecimento, a fim de fazer auto-melhoramento, porque esse aqui é o propósito do autoconhecimento, pelo menos na minha opinião, é para você se auto-melhorar, não é isso? Para você remover aquilo que não é bom e aumentar aquilo que é, né? Então, esse é o propósito. Então, no dia 20 eu terei um vídeo, a menos que haja algo inesperado, né, que eu não estou prevendo nesse momento. Eu intenciono fazer essa live no dia 20 de junho, onde qualquer um pode participar. E quando o canal completar 250 inscritos, o canal no YouTube, né, que é um canal novo, relativamente novo, né, quando completar 250 inscritos, eu vou sortear um manual de astrologia védica. Quando completar 500 inscritos, eu vou sortear um manual a primeira versão do manual de quiromancia védica, e quando completar 1000 inscritos, eu vou sortear os 2 manuais, ok? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que isso aqui tenha ajudado alguém, e até o próximo. Um beijão para todos. Tchau, tchau.